Fala pessoal. Bom, esse aqui talvez seja um parte 2 do vídeo que eu gravei sobre o famoso Castelinho da Pamonha e, e aquele pequeno grande sonho, né? Bom, esse vídeo é uma continuação de um detalhe do outro vídeo, né? Onde eu digo que eu não tive muito auxílio, não tive tipo assim um apoio, mas o que eu quis dizer sobre aquilo foi em relação às minhas decisões de pegar carro, sabe? Porque o meu pai, ele não tem carro, ele não tem vontade de ter carro. Então, essa parte do pai falar assim, pega esse, não pega esse, faz isso, não faz isso, não teve muito. Então eu acabei tomando, né, eu gosto muito de carro, eu acabei tomando minhas próprias decisões e muitas delas não foi num momento legal. Bom, no ano de 2014, 2016, eu trabalhava numa empresa, na Cacau Show, e ali eu coloquei no meu coração que eu ia comprar o nosso primeiro carro, né? E aí, mediante aquela ideia de comprar um carro, acabou acontecendo do carro literalmente bater na minha porta, me entregar a chave. A pessoa me entregou a chave e falou: olha, 500 por mês, o carro é assim, assim, assado, que é esse carro aqui. Pra quem não sabe, isso aí é um Sara. Ele parece um Astra, né? Esse carro tava muito original, todo original. Esse carro tinha 120 mil rodados só, 2002, esse carro completo. É um carro assim que não tinha o porquê eu inventar de trocar nem nada, porque era um baita de um carrão. Na verdade foi um dos melhores que eu tive. E aí, meio aquela correria ali, eu fui tirar habilitação, e aí a vida virou uma correria. Eu vendia muito perfume, né? O meu empreendedorismo no tempo era o perfume. E aí, acho que o brasileiro é isso, é do ser humano, né? Ele nunca tá feliz com o que ele tem. Então, na minha cabeça, eu queria um ponto, né? Aí eu vou procurar um ponto, nessa de vai procurar, a gente acaba puxando, né, o carro. Eu achei o carro. Comprei o ponto, que é esse daqui. Vermelho, muito bonito. Saudade do meu carro também. Teria outro muito fácil. Carrão. Então não tive manutenções, não tive problema, foi um baita de um carrão legal. E a vida continuou, eu arrumei outros empregos, onde eu vendia muito, então eu pagava parcela com o pé nas costas, né? Sempre fui muito desenrolado na venda. Até o dia que eu fui mandado embora de uma empresa chamada Casa Suíça, né? E lá eu tomei a decisão, né, no ano de 2019, ali, mais ou menos em agosto, de trocar de carro, porque eu ia pegar um bom dinheiro em cima do que eu já tinha. Então eu dei uma boa entrada em um HB20 2015, baita no carrão, novo, cara novo. Então falei assim, se tudo der errado para não arrumar um emprego, eu vou fazer Uber. Eu pensei desse jeito. E aí eu peguei o carro. Naquele ano, as pessoas já diziam que a Uber não dava mais dinheiro. Mas, cara, dava muito dinheiro. Quando eu tocava dinâmico, né, pra quem faz aplicativo sabe, o dinheiro era muito agressivo. Cheguei, trabalhar pra fazer 700 reais no dia. Eu falei, meu, você é louco. Só que é o seguinte, se tá focado em fazer 700 de um lado, você deixa o seu empreendedorismo, sua venda de lado e acaba não trabalhando no outro lado. O que realmente não desgasta o carro e te dá lucro igual. Então, eu sempre fui muito desenrolado, sempre pesquisei jeitos de fazer dinheiro pra estar sempre dando o melhor, né? Eu comecei a reformar minha casa naquele tempo, começou a quebrar tudo, iluminação, começou a fazer o teto de drywall e tal, e acabou ficando pela metade, porque não feliz com o barulhinho que o carro tinha no cilindro, eu troquei o meu HB20 2015 pelo HB20 2017 edição limitada. Homem sabe disso aí, né? 6 marcha, turbo de fábrica. Então, que é essa belezinha aqui, ó. Eu vou deixar mais de uma foto dele. Carro muito bom, carro maravilhoso. Porém, um carro que exige mais manutenção, troca de óleo. Um carro que não nasceu para colocar na Uber. E aí eu fiz a besteira de colocar na Uber. Eu acho que o carro, aconteceu coisas, bateram nele, ele virou uma carroça, né?
Essa é a verdade. E na minha cidade, o tempo de enchente chegou. A cidade vizinha e a minha enchia muito. Em uma situação dessa, eu trabalhando aqui num bairro, eu peguei uma enchente e eu não consegui. Então eu acabei pegando uma enchente e nessa eu perdi o motor desse carro, né? Olha, eu vou resumir. Eu acabei me endividando, juntando documento, multa, o motor a fazer e alguns picados da rua que eram de extrema urgência, que era um cartão de crédito, né? Em 25 mil reais. Vou colocar 25 mil porque houve valores a mais, mas assim, o que tava na minha mão ali no momento foi o que foi embora, né? Então, a vida ela deu uma boa atrasada. Minha casa ficou por fazer. Eu fui fazer o motor desse carro, eu fui tentar pôr tudo em ordem, comecei a pagar as pessoas que acabaram me ajudando naquele tempo. Com 6 meses desse motor feito, ele queimou de novo, porque ele não foi bem feito. Só a turbina demorou 12 dias para chegar no Brasil. Só ela tinha um valor exorbitante, assim, tipo, era um valor muito agressivo. E o carro não ficou bom. Nesse meio tempo ali, eu coloquei na minha cabeça de que eu abriria uma adega. Porém, a gente sabe que os nossos planos não são os planos de Deus. E trabalhando no Uber, eu conheci uma pessoa onde me mostrou um caminho bem melhor, né? Na minha opinião. Eu acabei comprando a casa de ração dela meio que de boca, né? Ela confiou em mim. Eu comprei a casa de ração dela e eu montei uma pequena casa de ração para tirar a minha mulher do CLT. No tempo ela trabalhava de telemarketing. E deu super certo. Deu super certo. Tipo, ela conseguia ganhar mais do que trabalhando no CLT, então ela começou a me ajudar, né, com essa loucura que eu acabei me envolvendo. E quando eu fui devolver o carro para pegar um outro para continuar no Uber, calhou desse carro, né, que é esse aqui que eu vou deixar na foto. Muito bom também, por sinal, não me deu manutenção nenhuma. É um Fox. Ele não entrou, né? O ano dele não deixou ele entrar. E aí eu foquei na pequena casa de ração. E a minha esposa, ela arrumou na área que ela estava procurando. Então eu coloquei o coração na loja, transformei a pequena loja em uma loja considerável, assim, grande pro bairro. E já são 4 anos, vão fazer 4 anos no ramo. Ela continua no trabalho dela, né? Inclusive a gente investe muito nessa parte do trabalho dela, né? Que é uma área que está crescendo muito, que é de social media. E eu continuo, né, vendendo muito pela internet. Eu vendo muito, eu tenho e-books, eu tenho produtos digitais na internet. Mas eu também tenho uma loja física, né? Que seria a casa de ração. E devido a toda essa bola de neve, a gente atrasou ter o segundo filho. A gente demorou a reformar a casa. A gente veio colocar a casa em reforma outra vez assim que ela fez 3 meses de gravidez. Então juntou gastos do bebê mais um turbilhão de gastos com a casa. A gente aumentou mais cômodo. A gente copiou uma casa padrão, assim, ficou uma casa maravilhosa. Porém, a gente não tinha respiro, né? De lá pra cá não houve um respiro em nenhum momento, sempre um turbilhão de informação. Então no outro vídeo eu digo, agora que a gente encontrou Cristo, a gente respirou. Não que a vida esteja parada, isso continua uma correria, mas desta vez a gente tem a gente tá mais calmo, a gente sabe quais são os planos de Deus, a gente entende. Então, eu deixo aí o meu segundo vídeo, a parte 2, terá a parte 3, para dar uma resumida até o tempo de hoje. Agradeço muito a Deus por sempre que me envolver num problema ter uma saída, né? Ele não deixou a gente sozinho. E é isso, galera. Curte aí pra parte 3. Valeu!